Meu chefe me demitiu depois que descobriu com quem eu estava saindo. Existem regras que não estão escritas no contrato de trabalho, mas que, se quebradas, tornam o seu currículo uma carta de suicídio profissional. A sala da diretoria, no 45º andar da Avenida Faria Lima, parecia mais fria do que o habitual naquela manhã de segunda-feira. O meu chefe, o Dr. Arnaldo, um homem cujo poder era medido pelo brilho dos seus sapatos de cromo e pela frieza dos seus silêncios, não me ofereceu o café de costume. Ele apenas deslizou um envelope de rescisão sobre a mesa de mármore negro. Eu era o seu braço direito, o sucessor natural, o homem que conhecia os segredos contábeis e as fraquezas estratégicas da empresa. Mas a minha competência tornou-se irrelevante no segundo em que ele cruzou o lobby do Hotel Fasano no sábado à noite e me viu em uma mesa de canto, de mãos dadas com a última pessoa que eu deveria tocar. Eu não estava saindo com uma espiã industrial ou com uma estagiária. Eu estava saindo com a Juliana, a ex-esposa do Arnaldo, a mulher que o venceu em um processo de divórcio litigioso que quase destruiu a reputação dele 2 anos antes. Arnaldo, podemos conversar como homens de negócios? Eu perguntei, tentando manter a voz estável, embora o meu estômago parecesse um poço de ácido. O que eu faço fora destas 4 paredes não interfere no EBITDA da companhia. Você cometeu um erro de cálculo, Henrique. Ele respondeu, a voz num tom baixo, desprovida de qualquer emoção, o que era muito pior do que um grito. A lealdade não é um KPI que você possa manipular em uma planilha. Você escolheu dormir com o inimigo que me tirou metade do meu patrimônio e a guarda dos meus filhos. Você não é mais um ativo para esta empresa. Você é um risco de segurança. O momento da virada forte aconteceu quando ele se levantou e caminhou até a janela panorâmica, olhando para o trânsito lá embaixo como se decidisse qual carro esmagar. Você acha que ela te ama, Henrique? Ele riu, um som seco e sem vida. A Juliana não se apaixona por homens como você. Ela se apaixona por alvos. Ela te usou para chegar aos códigos de acesso das nossas contas offshore que só você e eu possuímos. E pelo brilho nos olhos dela naquela noite, eu diria que você entregou a chave do reino por um pouco de atenção. O pânico começou a subir pela minha garganta. Eu não tinha entregado códigos. Ou tinha. Lembrei-me das noites em que ela fazia perguntas curiosas sobre a estrutura da holding. Perguntas que eu respondia entre sorrisos e taças de vinho, achando que era apenas interesse intelectual pela minha carreira. A demissão não era apenas um ato de vingança pessoal. Era um expurgo necessário. Eu tinha me tornado o cavalo de Troia que ela deixou no portão do Arnaldo. Deixei o prédio sob o olhar dos seguranças, com a caixa de papelão nos braços e a sensação de que o meu mundo estava prestes a implodir. Quando cheguei ao estacionamento, recebi uma mensagem da Juliana. Não era um sinto muito ou um estou com você. Era uma foto do extrato de uma conta que eu não reconhecia, com um saldo de 7 dígitos, seguida por uma frase que congelou o meu sangue. Obrigada pela consultoria, Henrique. O Arnaldo estava certo sobre uma coisa. Você é realmente muito bom com números. Pena que não é tão bom com pessoas. Edite 1. Descobri que o Arnaldo já sabia do meu caso com ela há 3 meses. Ele deixou que eu continuasse apenas para que eu servisse de ponte para ele plantar informações falsas nas contas que a Juliana estava tentando hackear. Edite 2. A Juliana sumiu. O apartamento dela está vazio e o celular foi desativado. Eu fui o peão num jogo de xadrez entre 2 psicopatas corporativos. Edite 3. O compliance da empresa abriu uma investigação interna. Se eles provarem que eu facilitei o acesso dela, a demissão vai ser o menor dos meus problemas. O próximo passo é o jurídico. O rastro das offshore e o eclipse na conta bancária. O asfalto da Faria Lima refletia um brilho metálico sob o sol do meio-dia. Mas para mim, o mundo tinha se tornado um borrão monocromático. Entrei no meu carro com a caixa de papelão no banco do passageiro. O inventário patético de 5 anos de dedicação reduzido a um grampeador, uma caneca de cerâmica e o peso morto de uma consciência em frangalhos. A mensagem da Juliana ainda queimava na tela do meu celular. Aqueles 7 dígitos não eram um presente, eram o rastro de pólvora que levava diretamente à minha execução jurídica. Dirigi até o apartamento dela nos jardins, ignorando os sinais vermelhos e a náusea que subia pela garganta. O porteiro, que antes me recebia com sorrisos de quem espera uma gorjeta generosa, agora evitava o meu olhar. A dona Juliana saiu com as malas hoje às 6 da manhã, Dr. Henrique. Ela disse que não tem previsão de volta e pediu para entregar as chaves ao proprietário.
ele disse, com a voz mecânica de quem foi pago para não dar detalhes. Subi ao apartamento no 20º andar usando o código que ela me confiara. O lugar estava impecável, desprovido de qualquer rastro de humanidade, como se a vida que dividimos ali fosse uma cenografia desmontada em tempo recorde. Fui direto ao escritório dela. No fundo de uma gaveta da escrivaninha de laca branca, encontrei um único pendrive com o logotipo da nossa empresa. Ao conectá-lo ao meu laptop, o momento da virada forte me atingiu como um soco. A Juliana não tinha apenas roubado os códigos. Ela tinha usado a minha assinatura digital para transferir fundos de uma conta subsidiária em Montevidéu para um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. O Arnaldo não me demitiu apenas por ciúmes. Ele me demitiu para me tornar o rosto oficial da fraude. Se a investigação começasse agora, todos os logs de acesso apontariam para o meu computador pessoal e para a minha biometria. Eu era o bode expiatório perfeito, o funcionário traidor que roubou o patrão para sustentar o luxo da ex-mulher dele. A paixão que eu sentia por ela, aquela eletricidade que parecia tão real entre os lençóis de linho, era apenas o lubrificante de uma engrenagem de destruição. O meu celular vibrou. Não era a Juliana, era um número privado. Você já descobriu o tamanho do buraco, Henrique? A voz do Arnaldo soou calma, quase paternal. Oh, eu te avisei sobre o erro de cálculo. A Polícia Federal vai estar na sua porta em 12 horas, a menos que você me entregue o que eu realmente quero. Eu não tenho o dinheiro, Arnaldo. Ela me usou e fugiu! Gritei para o vazio do apartamento luxuoso. Eu não quero o dinheiro, seu idiota. Eu quero a localização do servidor físico que ela usou para espelhar as minhas contas. Ela tem um backup de conversas que podem me colocar na cadeia por 10 vidas. Encontre a Juliana antes que a polícia te encontre, e talvez eu te deixe viver para contar essa história. Olhei para o mapa de acessos do pendrive. O último sinal de GPS do laptop da Juliana não vinha de um aeroporto, mas de uma marina em Angra dos Reis. O jogo de xadrez corporativo tinha se tornado uma caçada humana. Eu tinha 12 horas para encontrar a mulher que amava e arrancá-la das sombras, ou aceitar que o meu próximo teto seria o concreto de uma cela de segurança máxima. Edit 1. Descobri que a Juliana não está agindo sozinha. O IP do acesso remoto dela está vinculado a uma empresa de consultoria de segurança que pertence ao maior concorrente do Arnaldo. Edit 2. O Arnaldo bloqueou todos os meus cartões e contas pessoais. Estou viajando para Angra com o dinheiro vivo que tinha no cofre de casa. Sou um fantasma no sistema. Edit 3. Recebi uma foto de um contato anônimo. É a lancha da Juliana saindo da Bahia. Ela não está fugindo, ela está indo ao encontro de alguém. O naufrágio das intenções e o sangue no deck de Teca. O mar tem uma forma cruel de purificar as mentiras. Ele não oferece esconderijos, apenas o horizonte infinito para quem não tem mais para onde fugir. A estrada para Angra dos Reis parecia uma serpente de asfalto tentando me expulsar da pista. Cheguei à marina sob uma chuva fina que transformava as luzes dos iates em manchas borradas de neon. O dinheiro vivo no meu bolso pesava como uma prova de culpa. Localizei a lancha da Juliana, a bela dona, atracada no pier mais afastado, balançando suavemente no ritmo da maré. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do metal batendo contra os mastros dos veleiros vizinhos. Não havia guardas, não havia despedidas, apenas a sensação de que eu estava entrando em uma câmara de gás a céu aberto. Subi a bordo sem fazer barulho, os meus sapatos de couro escorregando no deck de teca úmido. A porta da cabine principal estava entreaberta. Quando entrei, o cheiro de maresia foi subitamente substituído por algo metálico e quente. Sangue. O momento da virada forte não foi encontrar a Juliana fugindo, mas encontrá-la amarrada a uma cadeira de navegação, com o rosto marcado por golpes e um laptop conectado a um transmissor de satélite pulsando sobre a mesa de mapas. Ela não era a mentora intelectual que o Arnaldo descrevera. Ela era a isca que tinha sido descartada. Henrique, ela sussurrou, a voz saindo como um rasgo de dor. Você precisa desligar o servidor. Eles estão levando tudo. Atrás de mim, a sombra se moveu. O comparsa da Juliana não era um espião industrial de terno e gravata, mas o próprio chefe de segurança do Arnaldo, o Ricardo, o homem que deveria estar me caçando por ordens do patrão. Ele segurava uma pistola com silenciador e um semblante de quem estava apenas encerrando um dia longo de trabalho. O Arnaldo é um homem de muitas camadas, Henrique, mas ele é sentimental demais, disse Ricardo, chutando o laptop na minha direção. Ele queria a Juliana viva para humilhá-la.
Eu prefiro o dinheiro das offshore e 2 corpos para explicar o desvio. O funcionário traidor mata a amante infiel em um acesso de fúria e depois se joga no mar. É um roteiro clássico, não acha? O jogo de xadrez de repente tornou-se um tabuleiro de sobrevivência. Ricardo não trabalhava para o concorrente. Ele estava aproveitando o caos do divórcio e a minha entrada na vida da Juliana para realizar o golpe perfeito, limpando tanto as contas do Arnaldo quanto as dela. Eu era o álibi final, o peão que seria sacrificado para que o rei e a rainha fossem varridos do mapa. Olhei para a Juliana, cujos olhos agora imploravam por um perdão que nenhum de nós tinha o direito de pedir. Ricardo, o Arnaldo sabe que eu estou aqui. Menti, tentando ganhar cada segundo de oxigênio que me restava. Eu enviei a localização para o compliance da empresa. Se eu morrer, o servidor físico dispara os e-mails das conversas dele para a corregedoria automaticamente. Você não vai ter para onde fugir. Ricardo riu, um som que gelou a minha alma enquanto ele apontava a arma para a cabeça da Juliana. O dedo dele começou a pressionar o gatilho, e eu percebi que a prova da minha inocência não estava nos códigos ou nas contas, mas na minha capacidade de ser tão implacável quanto os monstros que me cercavam. O brinde à traição estava prestes a ser selado com chumbo. Edit 1. Consegui chutar a mesa de mapas, derrubando o laptop e interrompendo a transmissão por 1 segundo. Ricardo hesitou. Esse segundo é a minha única chance. Edit 2. Juliana tinha uma pequena faca de mergulho escondida sob a base da cadeira. Ela conseguiu cortar as cordas de uma das mãos, enquanto eu distraía o Ricardo com a mentira sobre o compliance. Edit 3. O rádio da lancha começou a chiar. É a guarda costeira ou são os reforços do Ricardo? O tempo de negociação acabou. O pacto das sombras e a pólvora no motor. Quando o abismo decide te olhar de volta, a única escolha que resta é saltar para dentro dele e torcer para que o fundo seja feito de lama, e não de pedras. O estampido do silenciador foi um estalo seco, quase abafado pelo som da chuva fustigando o teto da cabine. A bala não atingiu a Juliana. Ela perfurou o estofado de couro a milímetros do seu rosto, um aviso final de Ricardo. O cheiro de pólvora queimada e ozônio preencheu o espaço confinado, misturando-se ao aroma de uísque caro que emanava do bar da lancha. Ricardo sorria, a calma de um carrasco que aprecia a coreografia do pânico. A próxima vai no olho dela, Henrique, e eu não me importo com o seu blefe sobre o compliance. Eu conheço o Arnaldo, ele prefere ver a empresa queimar do que deixar uma prova dessa solta. O momento da virada forte não foi um ato de heroísmo, mas uma explosão de desespero coordenado. Enquanto Ricardo ajustava a mira, Juliana, com a mão que conseguira libertar, cravou a faca de mergulho na panturrilha dele. O grito de dor dele foi o sinal que eu precisava. Avancei com todo o peso do meu corpo, derrubando-o contra o painel de instrumentos. Luzes de emergência começaram a piscar em vermelho, e o alarme sonoro de falha no motor inundou a cabine com uma urgência estridente. Lutamos no chão escorregadio, entre cabos e telas de navegação estilhaçadas. Ricardo era mais forte, treinado para matar. Mas eu tinha o desespero de um homem que já perdeu tudo, inclusive a dignidade. Consegui desarmá-lo jogando a pistola para o fundo da cabine, onde ela sumiu entre as sombras das ferragens. Juliana soltou-se completamente e correu para o leme, girando a chave de ignição. Os motores Volvo Penta rugiram, mas o som era metálico, doente. "Henrique!" ela gritou, os olhos injetados de terror e adrenalina. "Ele sabotou o sistema de combustível. Se a gente acelerar, a lancha vira uma bomba." "Acelera, Juliana!" respondi, segurando o Ricardo pelo colarinho enquanto ele tentava alcançar a faca. É a única forma de atrair a guarda costeira e forçar o Arnaldo a sair da toca. A contraproposta veio pelo rádio, que subitamente parou de chiar. A voz do Arnaldo entrou no canal, gélida e onipresente, vinda de algum lugar não muito longe dali. "Henrique, Ricardo, ouçam bem. Eu estou vendo a lancha pelo radar. Eu tenho um helicóptero a 5 minutos de vocês. Entreguem o laptop e a Juliana, e eu deixo você, Henrique, assumir a presidência da filial no México com uma identidade nova. Recusem, e eu dou a ordem para o Ricardo terminar o serviço." Olhei para o Ricardo, que agora sorria sangrento no chão. Ele sabia que o Arnaldo nunca deixaria testemunhas. A proposta era uma mentira embrulhada em papel de seda. O meu chefe não queria um sucessor. Ele queria um cúmplice enterrado. Juliana olhou para mim, a faca na mão, a chuva escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em meses, não havia sedução nos olhos dela.
Apenas a verdade nua de duas pessoas que foram usadas até o osso. Peguei o microfone do rádio. Eu não respondi ao Arnaldo. Em vez disso, sintonizei na frequência de emergência da Marinha e comecei a ditar, um por um, os números das contas offshore e os nomes dos beneficiários que eu tinha decorado. O rosto de Ricardo mudou de triunfo para pavor. Eu estava cometendo suicídio profissional e jurídico em rede nacional, mas estava levando o Arnaldo, a Juliana e o Ricardo comigo para o fundo do oceano. Edit 1. O motor da lancha começou a soltar uma fumaça preta e espessa. A temperatura no deck está subindo rápido demais. Temos menos de 3 minutos antes da explosão. Edit 2. Juliana admitiu que o filho que ela perdeu no divórcio foi uma invenção para ganhar a simpatia do juiz e a minha. A camada de mentiras dela não tem fim, mas agora somos aliados por necessidade. Edit 3. O barulho das pás de um helicóptero começou a abafar o som da chuva. Arnaldo chegou. Ele não veio negociar. Ele veio garantir que a lancha não chegue ao porto. O cheque-mate no tabuleiro de vidro e o veredito das águas, o barulho das pás do helicóptero de Arnaldo sobre a lancha era um trovão contínuo que esmagava qualquer tentativa de pensamento lógico. O calor que subia do assoalho de Teca já era insuportável. O motor sabotado por Ricardo estava prestes a se tornar a nossa pira funerária. Eu segurava o laptop como se fosse o meu único pedaço de terra firme em um mundo líquido. Ricardo, caído e sangrando, olhava para o céu com uma mistura de adoração e terror. Ele sabia que o mestre chegara, mas sabia também que Arnaldo não buscava sobreviventes, apenas o silêncio das cinzas. "Henrique, pula! Agora!" Juliana gritou, a voz quase sumindo sob o rugido das turbinas e o estalar das chamas que começavam a lamber o convés. O momento da virada forte não foi a fuga, mas o meu último ato de insubordinação corporativa. Antes de saltar, eu abri a transmissão do laptop para a rede mundial, usando o sinal de satélite que o próprio Ricardo havia configurado. Eu não enviei apenas os números. Eu abri a câmera frontal. Apontei-a para o helicóptero que pairava sobre nós, capturando o rosto de Arnaldo na janela, com o seu terno sob medida e o seu olhar de divindade cruel. "O mundo está te vendo, Arnaldo!" Gritei para o microfone, sabendo que milhares de pessoas agora assistiam ao reality show da nossa execução. "O seu patrimônio não vai sobreviver a este naufrágio." A explosão aconteceu no segundo em que os meus pés deixaram o deck. O impacto com a água gelada foi como bater em um muro de concreto. Fui tragado pelo turbilhão escuro, sentindo o vácuo da lancha afundando tentar me levar para as profundezas. Quando emergi, o cenário era um inferno flutuante. A Bela Dona era apenas uma carcaça de chamas e fumaça preta que subia em direção ao helicóptero, que agora se afastava apressadamente, tentando escapar da visibilidade das câmeras da guarda costeira, que finalmente despontavam no horizonte, atraídas pela minha denúncia via rádio. Juliana estava a poucos metros de mim, agarrada a um pedaço de destroço. Nadamos um em direção ao outro no meio do óleo e da fuligem. Não havia abraços de reencontro. Apenas o olhar de dois náufragos que sabiam que a liberdade tinha um preço proibitivo. Arnaldo foi preso assim que o seu helicóptero pousou em Angra. As imagens da lancha explodindo enquanto ele observava do alto foram o prego final no caixão da sua reputação e da sua liberdade. O erro de cálculo de que ele tanto falava acabou sendo a sua própria arrogância. Ele esqueceu que um homem que não tem mais nada a perder é o único que pode ditar as novas regras do jogo. O veredito final não veio de um tribunal, embora o processo tenha durado anos. Ele veio da sensação de caminhar pela Avenida Faria Lima, 6 meses depois, sob uma identidade protegida pelo programa de testemunhas. Olhei para o prédio da empresa, agora sob intervenção judicial e com o nome de Arnaldo removido da fachada. Eu perdi a carreira, perdi o dinheiro e perdi a mulher que achei que amava, já que Juliana, fiel à sua natureza, desapareceu do programa de proteção assim que teve a chance, provavelmente buscando um novo alvo em alguma costa distante. Entrei em um café comum, longe do mármore frio da diretoria. O meu crachá agora é apenas uma lembrança de plástico queimado no fundo do oceano. A traição me tirou o mundo que eu conhecia, mas me deu a única coisa que o Arnaldo nunca pôde comprar com as suas offshore: a capacidade de olhar no espelho e não ver um peão. O checkmate foi dado, o tabuleiro foi quebrado, e eu, pela primeira vez, não estou apenas seguindo o protocolo. Estou vivendo. Edit 1. Ricardo não sobreviveu à explosão.
O corpo dele nunca foi recuperado, tornando-se apenas mais uma estatística de acidente marítimo que a justiça preferiu não aprofundar. Edit 2. Arnaldo tentou gerir a empresa de dentro da cela através de advogados, mas o escândalo das offshore foi tão grande que os acionistas forçaram a liquidação total do grupo. Ele agora é um rei sem reino. Edit 3. Recebi um postal de Montevidéu semana passada. Não tinha texto, apenas o desenho de uma lancha no horizonte. Juliana está viva. E pelo visto, ela ainda quer que eu saiba disso.